convosco, meus irmãos. Quero vos convidar para abrir a Bíblia Sagrada, um livro dos profetas menores, ditos menores, né? Livro do profeta Naum. Existem 39 livros no Antigo Testamento. Esse é o livro de número 34. Então, se está difícil para você achar, vai até o último livro de Malaquias e volte 6 livros. Fica mais fácil, né? No meio da Bíblia, você vai encontrar no meio da Bíblia, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Aí você vai voltando ali uns 6 livros, você vai chegar ao livro do profeta Naum. É um livro pouco difundido, eu particularmente estudei muito, eu gosto muito desse livro, mas pouco difundido, pouco pregado, mas que traz um relato muito importante num período da história da nação de Judá, e vai falar forte conosco, comigo e com você nessa noite, amém? Nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 7. Veja bem, irmãos, não é do 3 ao 7, é apenas o 3 e também o 7. Naum, capítulo 1, versículo 3, todos que acharam, digam amém. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Versículo de número 7 nos diz: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Assentai glorificando o nome santo do Senhor. Queridos, os que são estudiosos da Bíblia são também estudiosos de antropologia, entre outras tantas ciências, tantas outras logias. Porque a Bíblia nada mais é do que o estudo da formação, do nascimento, da queda, da redenção, do livramento do homem, da raça humana. Estudando a Bíblia, vamos também nos aprofundar em sociologia, a história, o estudo das sociedades formadas pelo homem. Dentre as sociedades formadas pelo homem, muitos povos, tribos e nações se formaram dentro da Bíblia. Estudando o crescimento, o desenvolvimento e a formação, muitas vezes o enriquecimento e também o poderio desses povos, desses reinados de monarcas a líderes tribais, nós conhecemos a história de grandes reis e principalmente de grandes impérios. Estudando o desenvolvimento desses reinados e desses impérios, nós vamos descobrir os motivos do seu desenvolvimento e também, principalmente, os erros que propiciaram a sua queda, a sua ruína e, consequentemente, a sua destruição. Estudando isso, dito isso, como introdução, nós estudamos o livro de um profeta que é, na minha maneira de olhar, um tanto que contraditório. Por quê, irmãos? Porque é sabido que os profetas do Antigo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, cujos nomes, a grande maioria, estão em hebraico, eles continham no seu nome uma relevante descrição da sua mensagem profética. Se você pegar o nome, por exemplo, de Isaías, que é o Senhor salva, vai ter uma correlação com a sua mensagem. O nome de Jeremias, o Senhor é exaltado, vai falar exatamente sobre esse tema, e por aí vai, Obadias, Abacuque, Sofonias, enfim. Cada um traz uma relação à sua mensagem. Só que quando você vê o nome do profeta Naum,
ele diz, na mais profunda tradução do hebraico para os nossos dias atuais: consolação ou consolo, compaixão e conforto ou confortador. E quando você olha para o livro do profeta Naum, você vai exatamente o contrário. Naum, na verdade, é um dos profetas mais duros do Antigo Testamento. Observe, se você ainda está com a tua Bíblia aí, o que diz Naum 1, do 1 ao 2. Ele diz assim: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma o quê? Vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor, de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então parece que há uma contradição. Por quê? Porque esse profeta vem até o reino de Judá para profetizar um Deus que castiga. Um Deus que não tem o culpado por inocente. Mas quando você, amante da palavra de Deus, começa a entender o contexto, começa a mergulhar no contexto dessa profecia, e o que é o contexto? Tudo aquilo que está acima e abaixo do texto. Você vai entender que, embora a profecia se dê no meio do povo de Judá, o que se está falando aqui é uma palavra do profeta Naum contra a nação de Nínive. Veja, irmãos, que o livro começa com a expressão peso, que na tradução literal do hebraico para os nossos dias, significa massá, o texto hebraico, e diz carga, fardo, sentença. O que esse profeta tinha, na verdade, o profeta consolador, era um peso na sua palavra, era uma sentença na sua palavra, era uma carga contra um povo que oprimia o povo de Deus. Nós sabemos que nesse tempo os reinados estavam distribuídos, divididos entre norte e sul, e todo o reinado do norte já estava sendo massacrado pelo rei Senaqueribe e pelo reinado da Síria, cuja capital era Nínive. E o povo de Judá estava amedrontado. Muitos dos povos vizinhos diziam: cadê o Deus de vocês? Onde está o Deus de vocês? E vem esse profeta com uma mensagem de consolo, com uma mensagem de compaixão, um profeta confortador para dizer: o Senhor é tardio em irar-se, mas Ele é grande em força, e ao culpado ou aos culpados Ele não terá por inocente. E por que Deus fala desta maneira, de maneira tão incisiva, tão forte, tão poderosa, contra a nação de Nínive? Eu não sei se vocês lembram, mas se nós conseguíssemos nos teletransportarmos, irmãos, 150 anos antes, um profeta saiu para falar à nação de Nínive. E o nome desse profeta era Jonas. 150 anos atrás, esse povo estava condenado a ser destruído. E Deus diz: olha, Jonas, você vai lá e prega para aquele povo o arrependimento. Porque pode ser que aquele povo se arrependa. Pode ser que aquele povo volte atrás das suas maldades. E se assim acontecer, eu os perdoarei. E Jonas, com medo da misericórdia de Deus e com raiva, uma tremenda raiva daquele povo de Nínive, não queria ir. E os irmãos conhecem a história. Mas, como Deus está no controle de tudo, da minha vida, da tua vida, amém? Deus está no controle. Jonas vai parar onde? No meio do povo de Nínive. E o que acontece lá? Ele prega. E todos, a nação inteira, se arrepende. E nesse momento da história, 150 anos antes do texto que nós estamos lendo, esse povo, ao se arrepender, alcançou a misericórdia,
o favor e o amor de Deus. Só que os anos passaram, e esse povo foi ficando desleixado, e esse povo cometeu alguns erros. Eu quero citar alguns deles aqui, para que nós não venhamos a incorrer no mesmo erro. E um dos erros desse povo, meus irmãos, foi a arrogância, ou prepotência. Que aquele estado de quem está um pouquinho fortalecido, daquele que se arrumou um pouquinho na vida, e agora acha que é autônomo, independente. No caso dessa nação de Nínive, nesse período, eles tinham uma fortaleza cujas torres tinham 65 metros de altura, os muros 30 metros e meio de altura, por mais de 15 metros de espessura. Esse tipo de conforto, esse tipo de proteção, em se falando num culto de ensinamento da palavra de Deus, faz com que alguns povos, algumas nações e algumas pessoas também do nosso meio, da nossa sociedade, já que o livro é tão contemporâneo, se sintam guardados. Não, estou bem empregadinho aqui, está tudo certo ali. Amados, não esqueça, você não tem o controle de nada. O controle da tua casa, da tua família, do teu emprego, tudo está nas mãos do Senhor. Outro erro tremendo desse povo aqui, irmãos, olhando de maneira histórica como nós lemos tudo aqui, é a ausência, a falta de gratidão. É um povo que foi muito abençoado e livrado por Deus, e a Bíblia diz que o sábio se dá por avisado, e eles não guardaram isso no coração. E eu vi o pastor pregar uma mensagem aqui, que me arrepiou outro dia aqui, e ela falava disso, gratidão. Porque muitas pessoas, irmãos, são ingratas, e ele falou, e eu me compadeci quando ele disse, porque eu senti muito isso como obreiro. Quem é obreiro, dirigente de igreja, pastor de igreja, quem ganha a alma, sabe o quanto é doído você dar sua alma, sua família, o teu tempo precioso que você tem de melhor por alguém. Daqui a pouco essa pessoa sai dizendo que você não tem amor, que aquela igreja te feriu. Todos os crentes que eu visitei, que estavam desviados, todos, sem exceção, a primeira coisa que eles faziam é apontar alguém na igreja que jogou eles para fora da igreja. Nunca eles eram culpados. Sempre tinha um outro que era culpado. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. O que tira o crente da igreja não é outro crente que aponta ele. O que tira o crente da igreja ainda é o pecado. Todos eles, no fundo, estavam em pecado. Alguns pecados mais graves, outros pecados de omissão, enfim. O peso do pecado afasta o homem de Deus. Se alguém não vem na casa de Deus porque não tem força para vir, porque está em pecado, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo nos liberta da lei, do pecado e da morte. E essas pessoas, irmãos, são ingratas. Esquecem tudo o que Deus faz. Cuidado, porque a palavra que o Senhor tem para ti nessa noite é uma palavra de correção. Cuida dos teus passos, cuida do teu caminho, cuida da tua casa. Põe em ordem o teu altar, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas se não tiver altar, não tem? Amém? É só fogo de palha. Jogar fogo na palha, ela queima, mas queima rápido. Agora, quando tem altar, outro problema, irmãos, dessa nação de Nínive, que eu mesmo acho, olhando, estudando a história deles, é a perda da inocência. Eles se tornaram por demais. Se vocês analisarem, assim que o profeta Jonas prega lá no tempo, assim, há 150 anos atrás, de imediato, eles se cobriram de saco e cinza, se arrependeram, reconheceram as suas misérias. O convencimento foi tão fácil. Por quê? Porque havia neles uma certa inocência. Havia neles uma facilidade para admitirem que eram errados. Só que hoje, irmão, tem tanta gente que fica tipo assim, grandão no evangelho, que perdeu essa inocência.
Eu conheci líderes que às vezes Deus falava com ele, mas eles tinham vergonha de descer ali embaixo, porque ele era obreiro. Não, eu sou presbítero, o que a igreja vai pensar de mim? Escuta, a maior força do evangelho é a simplicidade. O evangelho começou a ser pregado numa montanha, numa lagoa, dentro de um barco, na casa de um andarilho, na casa do mendigo. A força do evangelho ainda é a simplicidade, a humildade. Quando nós achar que somos grandão, meus irmãos, perder a nossa inocência, vai ser mais difícil para nós sermos convencidos pela palavra de Deus. Outro problema que eu acho fundamental dessa nação aqui é a ausência de um legado. Escute isso. Eles foram agraciados pelo profeta de Deus, foram ensinados pelo profeta Jonas, receberam orientação de Deus e um conhecimento de Deus profundo, sentiram na pele, até os seus animais foram preservados. Esse tipo de milagre, essa operação de Deus, esse conhecimento de Deus na vida deles deveria ser transferido para a geração futura. Mas o que eles fizeram com esse conhecimento? Se beneficiaram, gozaram, desfrutaram e, por egoístas que se tornaram, não transferiram nada para a geração futura. Alguém pode abrir a Bíblia aí em Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 21. Isaías 14 e 21. Lucas, lê para nós. Esse texto profético foi escrito sobre isso, que a matança dos filhos foi por causa da maldade dos... Você está conhecendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa igreja, aqui nessa noite? Que nós, assembleanos de 100 anos de história, de quase 500 anos de pentecostalismo, herdamos uma herança espiritual, estamos sendo incapazes, eu vou falar aqui por mim também, de transferir essa herança para a geração futura. E por que isso acontece, pastor Ricardo? Porque nós, eu vou falar de mim também, muitas vezes não nos damos por exemplo. Se nós continuarmos assim, a próxima geração daqui 20, 30, 40 anos vai estar completamente desviada, vindo para a igreja seca, sem derramar uma lágrima, sem ver um milagre, sem conhecer uma profecia, sem saber o que é o batismo com o Espírito Santo. E é esta mensagem que eu quero deixar para vocês. Um povo que foi tão abençoado por Deus, foi destruído literalmente da face da terra, os ninivitas. 50 anos depois dessa profecia, toda essa nação veio à ruína. Abre lá o irmão que está coordenando lá, Isaías 14, 24 ao 27, eu acho que é isso. Isso, Isaías 14, 24. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Próximo. Quebrantarei o assírio na minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga se desviará dos ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. O próximo. Pois o Senhor dos exércitos determinou, e quem invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Profeta Isaías contra a nação de Nínive, contra o povo da Síria. Você está entendendo o recado do Espírito Santo de Deus? Não adianta nada você vir ouvir a palavra, conhecer a Deus,
vir em culto de ensinamento, guardar tudo para você, ficar gordo na tua casa, falar em língua estranha, sair daqui cheio do Espírito Santo e não testificar de Jesus para ninguém que está perecendo lá fora. Sabe o texto que nós lemos, irmãos? O Senhor é tardio em irar-se. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre legado. No ano de 1997, o presidente das Assembleias de Deus nos Estados Unidos ligou para a convenção no Brasil e pediu para falar com os que presidiam a convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Por causa do grande avivamento que estava acontecendo na nossa nação nessa época, ele pediu socorro, porque a nação americana está apodrecendo por causa do enriquecimento do povo. E ele disse mais: assim como nós no passado ajudamos espiritualmente vocês, nós estamos precisando de socorro agora. E vocês viram o testemunho do pastor que esteve pregando aqui sobre a Europa? A situação que está a Alemanha, a situação que está a Inglaterra, meus irmãos. A Europa e os Estados Unidos são os povos da onde nós bebemos. Tudo que nós temos no Evangelho, nós devemos a eles. Foi de lá que saíram as maiores expressões do Evangelho da nossa geração. E hoje, por causa de não deixar um legado para a geração futura, eles estão praticamente perdidos. E o Brasil vive um momento caminhando para isso. Por quê? Porque no período de mais perseguição, foi quando a igreja mais cresceu, mais desenvolveu. E quando começa a vir o conforto, aí fica perigoso para nós. Alguém perguntou, um cristão perguntou, numa reportagem, também na América, sobre o porquê do 11 de setembro. Por que Deus permitiu aquelas torres gêmeas caírem, manchando toda a segurança que aquele povo tinha, matando tantos inocentes? E a filha de um dos maiores profetas da nossa geração, pastor Billy Graham, chamada Anne Graham, ela teve coragem de dizer: eu sei por que isso nos aconteceu. Porque há alguns anos nós esquecemos quem é a mão que governa o nosso país. Alguns anos nós deixamos atrás o guardador de Israel. As igrejas dos Estados Unidos, meus irmãos, se tornaram cinema. Algumas, salão de baile, de festa, boate. Aqui no Brasil ainda está ao contrário. Estão fechando o cinema para abrir igreja. Mas se nós não cuidarmos para a geração futura, nós vamos deixar uma caneca vazia. Você que se orgulha de ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, chame o teu filho e ore por ele. Não mande ele orar, ore com ele. Você que é uma mulher de Deus do ciclo de oração, entrega um recado profético para tua sogra, para tua irmã, para tua vizinha, para a enfermeira, para o prefeito. Deixa Deus te usar nessa geração presente. Todos os dias eu saio para vender com a minha pastinha. E o meu primeiro compromisso é um cliente às 7h15 da manhã, na segunda-feira. Chama Restaurante Padaria Novak, lá no Dembroski. Depois dali eu vou até um restaurante, e lá eu não vendo nada. Mas eu identifiquei que ele estava com problemas financeiros e me coloquei à disposição para fazer uma campanha de 7 semanas de oração. Enquanto eu ali estava orando, 5 minutinhos, 10 minutinhos a cada dia, as cozinheiras vinham e davam as mãos e a gente orava, e o dono do restaurante. E na quarta, segunda-feira, uma cozinheira chegou e disse assim: pastor, tudo católico, irmão, como é que eu faço para aceitar Jesus? Eu não preguei nada,
Eu só disse que a nossa oração estava recebida no céu, porque o sacrifício do Calvário, meu irmão, para o católico, ele tem pena do Jesus que morreu no colo da Maria, mas para nós, foi a abertura do véu do templo que se abriu do alto a baixo, que garantiu o acesso da nossa oração diante do trono de Deus. Eu nunca vi, irmãos, um povo tão fácil de aceitar Jesus, e por aí está aí, foi assim. Mas nós, e eu também, assembleiano, temos a cultura que evangelho é quatro paredes. Nos orgulhamos de ter um departamento de missões, e isso é bom. Mas a igreja não pode ficar só nas costas do departamento de missão. A igreja é a missão do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ah, mas eu dependo do Joab, eu dependo do irmão que dirige a missão. Eu dependo do pastor. Não, você não depende de nada, porque se tu abrir a tua boca, o Espírito Santo vai falar atrás de você. Quantos crê, levanta a mão para o céu e diz amém. Sabe por que o texto diz o Senhor é tardio em irar-se? Tem gente que diz, Deus tarda, mas não falha, né? Isso é mentira. Deus nunca tarda, Ele sempre chega na hora certa. Porque Deus nunca, veja bem, irmãos, executa o seu juízo antes de tratar a pessoa com amor, com laço de amor. Primeiro Deus esgota todos os recursos do amor. Aí se o amor não for suficiente, aí vem a puxada do tapete, né? Aí vem a cajadada. Xarapacandarai. A minha Bíblia diz que Deus é amor e justiça. Diga isso. Deus é amor e... Agora dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus mais forte. Sabe por que você está dando glória a Deus? Porque Deus, Ele é amor, em primeiro lugar, e depois juízo ou justiça. Você já pensou se Deus fosse primeiro justiça, para depois amor? Se Deus fosse nos julgar primeiro, quando viesse o amor dele, nós estava tudo decapitado, tudo com o pescoço caído aqui já na igreja. Então Deus é misericórdia e justiça, ou amor e justiça. Mas só que não se engane com uma coisa: quando todos os recursos dos laços de amor se esgotarem, aí, meu querido, o couro vai comer. Aí se a coisa começar a ficar ruim na tua casa, não bota a culpa no pastor. Não é que a irmã do ciclo de oração não está orando por você. É você que está ruinzinha mesmo. Ou você que está crente meia boca. E é por isso que você veio aqui nessa noite. E é por isso que veio tanta gente. Porque o Senhor quer fazer dessa igreja um celeiro de gente espiritual. O Senhor, meus irmãos, Ele é tardio em se irar. Mas não esqueça que Ele é grande em força. E ao culpado, Ele não tem... mistério, né? Isso aqui dava outro tema para nós pregar, né? Dava para... Diz a Bíblia que havia um homem na Bíblia que era um homem segundo o coração de quem? Alguém arrisca dizer o nome desse homem aqui? Alguém conhece? Meio clichê isso, né? Só que quando você vê esse homem falando de si mesmo e do seu coração, sabe o que ele fala? Esse homem era Davi. Ele cometeu atrocidades terríveis. E Deus amava esse homem. Tanto amava que disse, é um homem segundo o meu coração. Só que quando ele pecou, o profeta veio de dedo na cara dele. E ele falou, olha, foi assim, contou uma historinha, né? E Davi assim, Natan, tu tem uma historinha? Tem uma historinha. Aí eu gosto tanto de uma historinha, então eu vou te contar uma historinha. Tinha um cidadão, que ele era muito pobre, e ele tinha só uma cabritinha, só uma ovelhinha. Aí veio um viajante, na casa de um homem rico, e o homem rico que tinha muitas posses, quis fazer um banquete. E ele resolveu matar uma ovelhinha, para dar de comida ao viajante. Só que em vez de pegar do seu rebanho, ele foi lá e pegou daquele coitado que não tinha nada. Davi saca da espada e diz, esse homem é digno de morte. E Natan bota o dedo no nariz dele e diz, este homem és tu. Sabe o que é isso? Deus pode te amar, meu filho, mas se você estiver em pecado, trate de te consertar, porque Deus não tapa sol com peneira. Deus não tem o culpado por inocente. Aí eu
disse no começo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando você pergunta para Davi, se fosse possível a gente pegar aqui, né, o WhatsApp, mandar para Davi, Davi, o que você acha do seu coração? Ele diz assim, basta você ler Salmo 51:10, que eu escrevi assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustém com espírito voluntário. Ele reconheceu que o coração dele não era puro e não era reto. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor. Eu não quero mais adiante, mas eu quero orar por pessoas que querem ter um coração mais puro e mais reto. Venha na frente, podemos orar, pastor? Venha na frente, meu querido, venha, irmã. Se Deus falou contigo, não, se está aqui em cima, vai ali embaixo. Vamos voltar à simplicidade do evangelho, de pregar o que Deus deu. De viver a correção da palavra pela palavra, irmão. De viver a santidade da palavra por novidade de vida. De ver a palavra transformar o nosso coração, nos tornar em um novo homem. Deus quer restaurar profetas aqui nessa casa. Deus quer levantar profetas aqui que estão com a sua boca adormecida nessa noite. Ei. Não tenha vergonha não, irmão. Eu quero orar por você. Eu me converti com mensagens assim, irmãos, dura. Mas no outro dia eu saía tão leve da igreja, irmão. Eu me sentia tão santo quando eu vi uma mensagem dessa. Porque eu sempre vinha para frente, jogava minha boca no pó e falava: Senhor, esse homem sou eu. Nós temos que parar com o fingimento. Parar de dizer que está tudo bem quando está tudo mal. Às vezes você pode dizer: Pastor Ricardo, está tudo bem, mas está tudo ruim. Está faltando aquela alegria em mim. Essa alegria só vai vir para o teu coração quando você fizer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você pode ganhar dinheiro, você pode trabalhar, tudo isso é bom, mas você vai continuar triste. Você só vai ser plenamente feliz quando estiver no centro da vontade de Deus. A tua alegria não repousa em coisas efêmeras, materiais, terrenas. A tua alegria está em o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Experimente enfiar o dedo dentro do teu olho, vê se você consegue. Não vai conseguir, porque os cílios protegem o teu olho, a pálpebra protege o teu olho, e a menina dos seus olhos é a tua íris, a bolinha que você tem no meio do olho. E a visão é o sentido mais importante que nós temos. Por isso ele é tão protegido. Eu quero te dizer, você é a menina dos olhos de Deus. Nem o diabo, nem a luta, nem a tribulação vai conseguir enfiar o dedo no teu olho. Ninguém vai tocar na menina dos olhos de Deus. Você está guardado, você está protegido. Por isso que a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Podemos orar, irmãos? Eu quero orar com imposição de mão. Quero convidar meus amigos aqui, obreiros do Senhor. Se você tiver essa determinação, essa coragem na sua vida, desça ali, vamos ungir, vamos orar, vamos abençoar essas pessoas que aqui estão. E os demais que estiverem lá no banco, se ainda desejarem dar um passo de fé, venha à frente. Tem alguém aqui que ainda não é cristão, não aceitou Jesus ainda, não se converteu a Cristo,
ou está afastado, ou desanimado dos caminhos do Senhor. Temos alguém aqui que está entristecido. Se considera, eu não gosto da expressão desviado, ela é tanto pejorativa, né? Mas quem sabe desanimado, cansado, parado, às vezes parado no caminho. Temos alguém nessa condição aqui nessa noite? É uma noite de conserto e de salvação. Sharai declibe sarai shurekanta. Vamos fazer uma oração fervorosa, irmãos, amém? Dá para você tirar a mão do bolso, se desprender, estender a mão para frente? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Quem vive novidade de vida, irmão, tem alegria, tem ânimo, tem disposição. Se você tem essa garra, essa disposição, ore tanto por os que estão aqui na frente quanto por você mesmo. Não espere nada da oração no microfone, mas interceda você por esse templo que está aí, que o templo do Espírito Santo é o teu corpo, é a tua vida, é a morada dele. Papai querido, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome nesta noite, Senhor. Adoramos a ti, declaramos que sem ti nós não temos nada, não temos força, não temos esperança, não temos salvação, Senhor. Pai querido, nós precisamos de ti, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Precisamos do teu amor, do teu favor. E a palavra que nós lemos nessa noite diz que Deus conhece aqueles que confiam nele. Aqui está uma igreja que ainda confia em ti, que ainda acredita no teu sangue, que ainda crê no teu nome, que crê que tu és salvação para essa geração. Uma igreja que ainda acredita, Senhor, que tu tens remédio para as nossas feridas, que tu tens um bálsamo, Senhor, para derramar sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus, opera milagres aqui nessas almas que aqui estão na frente. Opera salvação, cura, libertação. Que nenhuma ferramenta preparada contra o inimigo prospere sobre essa igreja, mas que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nenhuma obra de feitiçaria, de macumbaria, que nenhum espírito de inveja, espírito das trevas, tenha senhorio sobre a tua igreja. Que toda palavra de maldição caia por terra nesta noite. Que toda palavra contradizente caia por terra nesta noite. Que todo espírito de contenda caia por terra nesta noite. Que a tua noiva continue marchando triunfante em direção da Canaã celestial. Pai Santo, enche cada um de espiritualidade, enche cada um de vida, Rabacandaribalai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha aqui para o pastor Ricardo, um pouquinho antes de os irmãos vão cantar aqui. Diga comigo assim, ó: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. De novo: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom.